tem uma crise na sua vida, cada um tem um momento que precisa vencer. E o texto que eu quero deixar para a igreja hoje está em 2 Reis, no capítulo 5, verso 1. Aleluia. 2 Reis. Diga o poder de Deus. Aleluia. Glória a Deus. 2 Reis 5, no verso 1. Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. Fala, Senhor, repete comigo, porém leproso. Senhor Deus, fala conosco. Nós necessitamos ouvir a Tua voz nessa noite, pois eu, Pai, o Senhor é o Deus que está no controle de todas as coisas, que nós podemos vencer os nossos traumas, as nossas crises da vida, e o Senhor vem falar tremendamente a cada coração, em nome de Jesus. Pode sentar. Queridos, todo mundo já ouviu falar sobre essa história, sobre Naamã, chefe do exército da Síria. E a Bíblia vai dizer que abaixo do rei, ele era um homem que comandava todo o exército. E a Bíblia fala que Naamã, um homem valoroso, um homem de muito respeito. Quando nós lemos esse texto, o Senhor, aqui, a Bíblia vai dizer que um homem diante do seu Senhor, ele fala diante do seu Senhor de muito respeito. Então era um homem que respeitava o seu Senhor. E que nos chama a atenção que Deus usou Naamã para dar muitos livramentos ao rei da Síria, toda a Síria. Mas Naamã, ele carregava algo dentro dele, debaixo da farda. Primeiro, um trauma dentro da sua alma. Segundo, uma lepra debaixo da sua farda. Naamã tinha um grande segredo que ninguém sabia por trás de um homem valoroso, de um homem de muito respeito. Naamã, além de ser um homem forte, que vencia os inimigos e era respeitado pelo seu exército, mas ele precisava vencer uma crise na sua vida. Ele precisava vencer algo que estava incomodando ele. E a Bíblia fala que um dia ele estava comentando com a sua esposa sobre essa causa que ele estava agora vivendo com essa enfermidade. A Bíblia fala que uma menina que foi levada para a sua casa, e ali estava como serva da esposa de Naamã. Ela ouviu toda a conversa. E depois então, essa menina procurou a sua serva, a sua patroa, e disse: olha, minha senhora, se Naamã fosse até Israel e procurasse um profeta por nome Eliseu, eu teria certeza que Naamã seria curado de toda a enfermidade.
E é algo muito interessante que todo ser humano, por mais que tenha uma vida programada, uma vida abençoada nos seus mínimos detalhes, nenhum do ser humano nessa terra como nós está com uma vida programada para passar por alguns obstáculos, para passar por algumas crises, para passar por alguns momentos de dificuldade em sua vida. Ninguém programa a sua vida para isso. Eu não programo a minha vida para passar luta. Você programa? Ninguém. Nós programamos a nossa vida sempre para receber as nossas vitórias, sempre para buscar os nossos ideais, os nossos projetos, os nossos sonhos, mas nós não programamos jamais. E ninguém programa. Como Naamã aqui não programou a sua vida para viver uma vida agora de enfermidade, de uma lepra, mas veio sobre o corpo de Naamã, porque nós não estamos isentos de problemas, de dificuldades, de provações, de enfermidades. Nós não estamos. Cada um de nós aqui estamos sujeitos. E alguma época da nossa vida passar por esses momentos de dificuldades na nossa vida. Irmãos, mesmo a pessoa com tanto poder, mesmo a pessoa com tanta estrutura, igualzinho Naamã que nós lemos, ele não foi isento de passar por essas aflições. Mesmo um homem sendo honrado e respeitado, mesmo um homem sendo honesto diante do seu Senhor e diante da sua comunidade, ele não estava isento de carregar um trauma, de carregar uma crise que ele estava passando sobre a sua vida. Então nós também não estamos isentos de passar por ansiedade, por depressão, por enfermidade, o que seja. Isso pode, às vezes, acontecer na nossa vida diária. Irmãos, nós não estamos preparados para passar nenhuma doença, nenhuma crise financeira, nenhuma crise conjugal. Não estamos preparados. Nesse texto, no primeiro capítulo que nós lemos, isso traz algo muito forte, porque a Bíblia fala que era um homem respeitoso, valoroso diante do seu Senhor. A Bíblia fala que Naamã venceu várias vitórias. O texto aqui diz que Naamã venceu várias batalhas, vários combates. Naamã venceu com o seu exército. E depois de eliminar todos os seus inimigos, Naamã agora, ele carrega esse trauma. Tantas vitórias que Naamã tinha, mas quando ele estava longe do ajuntamento, longe do seu exército, Naamã estava preocupado com o seu trauma, com a sua crise. Você já observou que às vezes nós temos alguns problemas, mas quando nós estamos no ajuntamento, quando nós estamos perto de alguém, quando nós estamos vivendo e conversando com o outro, parece que os problemas somem. Mas quando você vai para o seu quarto, quando você vai para a sua casa, quando você está a sós, a sua mente é uma briga. Você fica ali todos os momentos pensando nas adversidades, nas lutas, nas provações. É uma briga diária sobre a nossa vida. Você está entendendo? Irmãos, e no verso 5 diz assim: o rei da Síria respondeu: vai depressa com esta carta apelo rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Olha que interessante. A mulher de Naamã agora consegue convencer Naamã de ir até Israel. Então Naamã agora fala para o rei para que escrevesse uma carta mandando para Israel para receber Naamã. E o rei então pega e escreve essa carta pedindo para o rei receber Naamã. Mas quando o rei de Israel recebe aquela carta, ele recebe como se fosse uma afronta. Até vai dizer o rei, e levou também o rei de Israel a carta que dizia no momento que
ira irritou-o. A soberania rasgou as roupas, exclamou: por acaso sou Deus, que pode matar e dar vida, para que ele me envia um homem, a fim que eu cure da lepra? E ele diz mais: vede como procura um motivo para criar um conflito entre nós. O que está dizendo o rei? Eles estão querendo travar uma guerra. Ele entendeu que o rei da Síria estava afrontando o reinado dele. E isso o rei ficou irritado e dizendo: será que ele acha que eu tenho poder para curar alguém? Será que ele acha que eu tenho poder de tirar a lepra de alguém? Ele está caçando confusão. Mas uma coisa é notória aqui, que quando Eliseu ficou sabendo da notícia, a Bíblia vai dizer que Eliseu então mandou chamar Naamã na sua tenda. E uma coisa mais interessante, dizendo no verso 8: quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel tinha rasgado as roupas, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Envia a mim e saberás que há profeta em Israel. Porque a carta foi enviada para o lugar errado. As pessoas olharam com outro ângulo, por poder, por status. Mas a carta era para o profeta, que profeta naquela época representava Deus. E a Bíblia fala então que Naamã foi até a tenda de Eliseu. Olha, irmãos, aqui nos chama muita atenção. Naamã leva, a Bíblia fala, ouro, prata, roupas finas, porque ele ia diante de quem? De alguém importante. Quem é importante? O rei de Israel. Porque Eliseu, eles não davam tanta importância para o profeta. O profeta era excluído da sociedade. O profeta era caluniado. O profeta era criticado, perseguido. Então não ia levar ouro e prata, roupas finas para um profeta, mas estava destinado a levar para o rei. Tanto que quando Eliseu agora pede para o mensageiro dele, Geazi, agora falar para ir até ele, e ele restaurar a carne dele. E a Bíblia fala que quando Eliseu chega, quando Naamã chega sobre a tenda de Eliseu, você acha que ele está lá fora? Não. Eliseu não saiu lá fora para receber e nem deixou Naamã entrar na sua tenda. Ele só mandou agora Geazi dar um recado para Naamã, dizendo: olha, fala para ele, ele vai lá no Rio Jordão e vai mergulhar 7 vezes. Aí Naamã está dizendo: será que não há um rio mais limpo aqui em Damasco? Será que não há um rio que mandou eu para esse rio Jordão? Porque é questão de humildade. Porque foi no Jordão que Jesus foi batizado. Foi no Jordão que muitos foram batizados por João Batista. E nós entendemos aqui que no Jordão ele tinha que mergulhar 7 vezes para o milagre acontecer na vida de Naamã. Simplesmente, se Eliseu colocasse a mão sobre Naamã, com certeza Naamã seria curado naquele momento. Mas o Senhor queria testar, através da vida de Eliseu, testar Naamã, se Naamã ele tinha perseverança para receber o seu milagre. Primeira coisa que nós precisamos ver aqui, que Naamã, de uma forma de conhecer o verdadeiro Deus, Deus trabalha de formas para que nós chegamos e conhecemos o poder dele. Isso não era simples demais.
só profetizar sobre Naamã, mas tem algumas coisas que nós, alguns processos que precisamos passar para que nós vencemos alguns obstáculos, algumas crises na nossa vida. Primeiro aqui, o mergulho. Primeiro mergulho aqui, Deus queria testar a humildade de Naamã. E Naamã na hora já Rio Jordão. Será que ele ia ter coragem de se humilhar ao ponto de entrar no Rio Jordão? E muitas vezes Deus quer que nós humilhamos, fazer do jeito dele, não do jeito que a gente pensa em fazer. Simplesmente Naamã só pensou em dizer assim, Eliseu, põe a mão na minha cabeça, repreende essa lepra. Mas Deus quer usar o profeta Eliseu para dizer, manda ele para o Jordão, lugar da humilhação. Segundo, agora Eliseu manda dar o segundo mergulho. E o segundo mergulho, Deus está testando o quê? Se ele ia ter coragem novamente, se ele ia perseverar novamente, pela segunda vez, para entrar no Rio Jordão. Talvez nós vamos uma vez e desistimos. Talvez nós tentamos uma vez e paramos. Talvez nós queremos algo na nossa vida, nós não conseguimos naquele momento, nós desistimos. A crise às vezes bate em algumas áreas da nossa vida, mas nós não conseguimos persistir, perseverança para vencer ela. E muitas vezes Naamã está agora nos ensinando aqui que é preciso ter perseverança. Terceiro mergulho, Deus está testando a fé de Naamã. Pela terceira vez eu tenho que ter fé para entrar dentro daquele rio. Porque se ele não tivesse fé, ele não entraria novamente. Então, um pouquinho de fé na mantinha, eu vou entrar. Quarto mergulho. Agora Deus está testando a obediência de Naamã. Mais uma vez, Naamã, ele falou que é 7. Você entrou só a terceira vez. Entra mais uma vez. Não, isso não está certo, não. Já entrei já a terceira vez, não aconteceu nada. Mais uma vez. Entrou na mão, mas não aconteceu nada. A quinta vez agora, não aconteceu nada. Sexta vez não aconteceu nada. Aí na mão ficou irritado. Já cansei de tomar banho. Já cansei de mergulhar nesse rio. E estou a mesma coisa. Estou leproso. Não aconteceu nada na minha vida. Aí o servo de Naamã está dizendo, Naamã, mas é 7 vezes. O homem de Deus não falou que era 6 vezes, não. O homem de Deus falou que era 7 mergulhos. Já que você veio até aqui, você vai voltar agora sem mergulhar pela 7ª vez? Você gastou agora com a sua carruagem, ferradura de cavalo, seu tempo, para vir até aqui e vai voltar sem o seu milagre? Muitos agora estão incentivando Naamã para que Naamã entrasse novamente. Quantas vezes na nossa vida também, se não tiver pessoas para nos incentivar, nós desistimos? Quantas vezes, como nós estamos sentados nessa cadeira através de uma pregação, às vezes nos incentiva a buscar mais a nossa vida e não desistir? Quantas vezes você está na fila do banco, alguém fala com você, incentiva você a continuar? Às vezes você está em algum lugar, você ouve alguma coisa, olha, isso que eu precisava. Ou você ouve um vídeo, ou uma mensagem no WhatsApp, o que seja, aquilo te volta a motivar a você continuar. Então Naamã precisava de alguém. Se Naamã não tivesse os seus servos lá, com certeza ele tinha montado o cavalo e voltado para trás. Mas às vezes nós precisamos de pessoas do nosso lado para incentivar nós prosseguimos na jornada que nós estamos vivendo. E a Bíblia fala que quando Naamã agora dá o 7º mergulho, quando ele olha para dentro dele, para o corpo dele, ele está completamente curado.
Naamã ficou tão alegre. Tenho certeza que Naamã agora, ele estava esplêndido de tanta alegria, no contínuo coração. E agora ele disse: agora eu vou pegar agora o ouro, a prata, as roupas finas e vou levar para Eliseu, porque ele merece muito mais do que isso, mas eu vou levar tudo que eu trouxe, vou entregar para ele. Chegando lá, Eliseu não aceitou nada. Eliseu não quis receber nem o ouro, nem a prata, nem roupas finas. E sabe o que acontece? No verso 15: então voltou o homem de Deus, ele toda a sua comitiva, e chegando pôs diante dele, disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora, pois, peço-te, aceite as minhas bênçãos do teu servo. Está agora oferecendo para quem? Para Eliseu. Porém ele disse: vive o Senhor, em cuja esperança estou, que não aceitarei. Insistiu com ele para que aceitasse, mas ele o recusou. Mas uma coisa nos chama mais atenção: que quando Naamã sai e vai embora, quem vai atrás dele? O moço de Eliseu, Geazi. Olha, irmãos, a ganância. Olha a desobediência de quem estava andando com o servo de Deus. Quem vivia com Eliseu, agora o seu servo Geazi, agora vai atrás de quem? Pela ambição. E vai dizer agora no verso 27, olha o que diz no 27 aqui: por esse motivo a enfermidade que assola a pele de Naamã atingirá a tua pessoa, todos os seus descendentes para sempre. Assim Geazi saiu da presença, e Eliseu já leproso o seu corpo. E Eliseu já leproso o seu corpo parecia coberto de neve. O que acontece aqui? Porque quando Eliseu não aceitou, Geazi foi atrás dizendo: olha, ele não quis, mas ele voltou atrás e pediu para mim buscar os presentes. Olha a ganância. Só que Eliseu não falou nada. Geazi queria para ele. E a Bíblia fala que quando Geazi agora pegou para ele, por causa desse pecado da ambição, o pecado da ambição, Geazi foi amaldiçoado aqui. E pelo homem de Deus, a Bíblia vai dizer que ele recebeu uma enfermidade, que Geazi agora ficou todo leproso. E quando Geazi agora ficou todo leproso, a Bíblia vai dizer que no mesmo instante que ele estava na presença de Eliseu, ele não continuou, irmãos, a mentira, o pecado, ele não pôde esconder do profeta de Deus. A Bíblia fala que no mesmo instante, o corpo dele ficou todo coberto de neve, todo de lepra. E o mais interessante, que a Bíblia vai dizer que toda a descendência dele ia ficar enfermo, ia ficar leproso. Ele ia carregar na sua descendência a enfermidade, por causa da desobediência, porque ele quebrou uma regra do homem de Deus. Então, isso é muito interessante, porque nós temos que ter cuidado, porque às vezes nós queremos fazer do nosso jeito, esquecemos a vontade de Deus. E Eliseu, como homem de Deus, ele poderia ter aceitado tudo, mas ele, naquele momento, ele disse: aqui não é barganha, aqui eu não estou fazendo barganha, aqui quem está curando é Deus. Eu não preciso receber nada em troca da cura da sua vida. Já pensou se fosse essas igrejas por aí, irmãos? Tinha dado a casa, tinha dado o carro, tinha dado tudo, tinha dado até a alma. Mas o homem de Deus, ele dizia não. Ele falou assim: olha, eu não estou fazendo troca. É interessante, irmãos, nós observar a Bíblia Sagrada sobre essas coisas, porque
você vê que um homem, Eliseu, uma mentalidade, uma vida com Deus. O outro que andava com Eliseu, que era servo de Eliseu, obreiro de Eliseu, discipulado por Eliseu, mas não tentou ver o ouro, nem a prata e nem as roupas finas. Talvez tem muitas pessoas que até é discipulado, está fazendo, está andando com homem de Deus, mulher de Deus, mas na hora da tentação, o que ele faz? Ele se entrega a tudo. Se entrega a missão, se entrega o pecado, se entrega os desejos, se entrega tudo. E nós aprendemos muito com esses dois lados. Porque nós temos que saber a lidar com algumas situações da nossa vida. Mas uma coisa é certa, que Naamã agora ele volta para casa. Você imagina quando Naamã chega em casa agora e tira aquela roupa, aquela felicidade, mostra para a esposa a cura. Se ele já era um homem valente, se ele era um homem que tinha força para viver, você imagina agora sem a lepra? Ele venceu uma crise na sua vida, a crise da enfermidade que estava dentro do lar dele. E às vezes nós temos que mergulhar para vencer as nossas crises diárias. Eu não sei o que você está procurando, o que você está pedindo, o que você está clamando, mas há um tempo para todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Talvez hoje você não possa entender, talvez hoje você não pode compreender porque esse vale, mas Deus ele vai abrir caminhos para manifestar a glória dele sobre a sua vida, para que haja testemunho a ser contado acerca do Deus poderoso que nós servimos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus. Tem as coisas que acontecem na nossa vida, que são coisas que é terríveis, são crises, são enfermidades, são aflições, ainda coopera para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus, porque nessas coisas vai manifestar a glória de Deus. O que seria nós se não fossem as lutas? O que seria nós se não fosse o diabo? Será que nós estaríamos aqui hoje? É por isso que às vezes até as coisas ruins estão cooperando para que nós ficamos firmes na presença de Deus. Às vezes muitos vieram para a igreja porque estavam passando uma crise na sua vida e não aguentavam mais. E eles precisavam de resolver o seu problema. Por quê? No mundo eu não consigo. Sem Jesus eu não consigo. Eu já tentei de todas as formas, não consigo. Mas essa pessoa veio para Jesus porque ele sabe que em Jesus ele poderia vencer todas as suas crises. A Bíblia fala que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Talvez você está olhando para a sua crise, para o seu problema, como algo que às vezes não pode resolver. Você está olhando para o seu problema e dizendo: Senhor, parece que não vai resolver esse problema. Já há anos que eu estou enfrentando essa situação. Parece que há algum tempo que isso já vem na minha vida. Parece que eu não vou livrar disso mais. Nós pensamos às vezes assim, mas Deus, Ele está trabalhando em nosso favor. O Senhor só pede uma coisa para que nós descansamos nele. A Bíblia fala que quando nós descansamos nele, Ele trabalha em nosso favor. Ele nunca deixou de trabalhar em seu favor. Sempre Ele tem trabalhado na sua vida. Talvez nós não percebemos, talvez nós não conseguimos ver com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais nós podemos ver Deus trabalhando nos mínimos detalhes da nossa vida. Nós estamos vivendo uma época difícil, crise política, crise econômica. Estamos vivendo época que
As pessoas já estão ficando desesperadas. Mas a Bíblia fala que quem está em Cristo não está em crise, está em Cristo. Ele é o provedor da nossa vida. O Senhor prometeu que nunca faltaria pão na nossa mesa. Ele sempre vai suprir as nossas necessidades.